E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Giovanna Tambellini e hoje vamos tratar do tema Devemos temer a morte? Fique aí conosco e nos acompanhe até o final. Quero começar dando alguns exemplos da vida dos reis do Antigo Testamento. Sabe qual era o pior castigo para esses reis? A morte. Saul era um rei que vivia para servir o povo, queria sempre fazer a vontade desse povo, mas se esquecia de que, em primeiro lugar, nós devemos fazer a vontade de Deus. Ele literalmente preferia sacrificar ao invés de obedecer. E Deus, sendo justo, não deixa nenhum malfeitor impune. Então o julgamento veio sobre a vida de Saul. Deus entregou Saul, Israel e os filhos dele nas mãos dos filisteus. Quando Saul descobriu que seria morto, ele caiu estendido no chão e ficou morrendo de medo. Tá vendo como isso é o pior castigo para esses reis? Morrer, não teriam mais o poder. Os reis firmavam a mente deles e a vida deles no poder e de perpetuar a sua descendência. Se morresse, tudo acabaria. Outro exemplo é a vida do rei Jeroboão. Esse foi escolhido por Deus para ser rei. Mas o próprio Senhor disse a ele: Jeroboão, você tem pecado muito mais do que os outros reis. Você me rejeitou, tem feito ídolos de metal, de ouro, e tem levado ao povo a adorá-lo. Também o julgamento de Deus veio sobre a vida desse rei. Ele foi morto e toda a sua descendência também seria morta, por conta dos inúmeros pecados que ele cometia. Houveram muitos outros reis que pecaram contra Deus e sofreram o julgamento de morte. Essas mortes teriam que ser terríveis e realmente foram. Mas aonde eu quero chegar com todas essas histórias? Quero dizer para você que esses reis temiam muito mais a morte do que o próprio Deus. Não queriam morrer de jeito algum, mas é claro, quem é que quer morrer? No entanto, eu gostaria de destacar uma diferença entre esses reis e as pessoas que realmente entregaram suas vidas para Deus. Essas pessoas, assim como os reis, morreram de formas terrivelmente sofredoras e dolorosas, mas, diante da morte, pareciam ser muito corajosos. Isso porque eles temiam mais a Deus do que a própria morte, pois sabiam que o Deus que eles serviam era poderoso o suficiente para ressuscitá-los e tinham completa certeza da salvação. Além disso, eles morreram pela causa do Senhor e não por pecarem contra Ele. Isso me faz lembrar a história de Estevão, um grande pregador. Ele tinha a ousadia de falar diante de todos aqueles sacerdotes que, na verdade, achavam que eles estavam cometendo blasfêmias contra Deus. Num certo dia, Estevão, ele olhou para o céu e teve uma visão. Ele percebeu a glória de Deus e, ao lado direito, viu que Jesus estava ali em pé. Então ele resolveu contar para todo o povo a visão que ele tinha tido, mas as pessoas taparam os ouvidos e gritaram contra ele. Ao invés de ouvi-lo, eles colocaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Estevão estava ali, diante da morte, mas mesmo assim não perdeu a fé. Ele pediu para que o Senhor preparasse o espírito dele e pediu também para que o Senhor não condenasse aquelas pessoas que estavam maltratando. Essa história é maravilhosa. Mesmo diante daquele sofrimento, ele permaneceu firme, pois estava cheio do Espírito Santo. E volto a repetir, esses homens temiam muito mais a Deus do que a própria morte, porque sabiam que o Deus que eles serviam era poderoso o suficiente para ressuscitá-los e tinham completa certeza da salvação. E gostaria de deixar um versículo para vocês, que está lá em Filipenses 1:21. Como Paulo dizia, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Isso me faz pensar que não devemos ter medo da morte, porque o nosso Deus é mais forte que a morte. E para fechar, eu vou deixar mais um versículo com vocês. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Gostaria de convidar agora a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar para que Deus retire do seu coração todo o medo que você tem da morte. Amém?
Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por ouvir a Tua palavra. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o nosso Salvador e sabemos que em Ti podemos ter a vida eterna. Oro para que o Senhor retire dos nossos corações toda a angústia, todo o medo que temos de um dia morrer, Senhor, e todo o medo que temos de perder uma pessoa. Sabemos que o Senhor é soberano e que o Senhor sabe o tempo de viver e o tempo de morrer de cada um. Te agradecemos pela Tua misericórdia que tem nos alcançado a cada dia e te pedimos para que a Tua graça seja constante em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ficarem aqui me escutando. Eu peço para que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida. E não deixe de curtir, não deixe de compartilhar essa palavra com alguém, porque é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Eu agradeço a vida de vocês e até o próximo programa. Tchau!